Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galerinha, na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Para quem não assistiu a aula anterior, assista que eu fiz alguns exemplos. Nós usamos as 6 relações métricas que tem no triângulo retângulo. Ou seja, além do teorema de Pitágoras, nós temos mais 5 relações trigonométricas. Lembrando, todos os valores que estão fora do triângulo retângulo ou é a hipotenusa ou são os catetos. Já os valores que estão dentro do triângulo retângulo ou é a altura do triângulo ou as projeções. Lembrando que a projeção do cateto B é o M de Maria e a projeção do cateto C é o N de navio. Galerinha, vou passar aqui para vocês os exercícios. O que acontece? O exercício 1 é no máximo duas relações que vocês vão usar, tá ok? No máximo 2 relações. Vocês podem usar uma ou calcular um valor, depois calcular o outro valor, tá bom? Lembrando, o valor do A, que é a hipotenusa, pela sexta relação é o M mais N, tá bom? Esqueçam disso, sempre a soma do M mais o N tem que dar o valor do A. Qual que é a dica que eu tenho que passar para vocês aqui, ó? Antes de começar a fazer os exercícios, nomeie, vê o que é cada valor, se o valor é o M, se é o N, se é o A, se é o B, se o valor que você tem que descobrir se é cateto, se é hipotenusa, se é projeção, enfim, antes de começar a fazer o exercício, nomeie aí os dados que você tem do exercício, tá bom? Bora lá, galera. Lembrando, vocês vão enviar fotos na vertical com o celular de pé. Vocês podem postar as fotos dos exercícios pelo Google Classroom. Vocês podem mandar pelo WhatsApp ou vocês também podem mandar por e-mail, tá ok? Bora lá, galera. Então, o exercício 1. Calcule o valor de x nos triângulos retângulos. Observe aí, ó, no item A, eu tenho o valor do 4, que está dentro do triângulo, e o valor no 9, que está fora do triângulo retângulo. Vocês têm que saber o que representa o 4 e o que representa o 9. Ele pede para calcular o valor do x. Aí foi conforme eu falei na introdução. Você tem que saber se esse x é cateto, hipotenusa, projeção ou altura. E quais são, né? Se for cateto, quais são eles? Se é o Bzinho ou o Czinho. Para você saber qual fórmula utilizar. O B é parecido, semelhante, quase igual. Eu também falei na introdução, hein, que a soma do M mais o N dá o valor do A. Os valores que nós temos aí é o 5 e o 15, que estão dentro do triângulo retângulo, e o valor do x, que ele pede para descobrir, está fora do triângulo retângulo. O item C é parecido, semelhante, quase igual ao B. Eu tenho aí 2 valores dentro do triângulo retângulo, que são o 4 e o 9. E ele pede para calcular o x. E observe que esse x agora está dentro do triângulo retângulo. A letra D, eu tenho 2 valores conhecidos, um é o 8 e o outro é o 6,4, tá bom? É 6,4 ali, galera. Ele pede para calcular o valor do x. Observe que o x está fora do triângulo retângulo. Beleza? O item E, eu também tenho 2 valores conhecidos, que é o 12 e o 9. Observe aonde que está o 12 e aonde que está o 9. Eles estão dentro do triângulo retângulo. E dentro do triângulo retângulo ou são projeções ou é a altura do triângulo retângulo. E o valor que ele pede para calcular é o x, que também está dentro do triângulo. O F. Nós temos 2 valores conhecidos aí, galera, que é o 5 e o 5 raiz de 2. Lembrando que nós já vimos como é que faz a potência de um número irracional. Quem não se lembra, volte nas primeiras aulas lá
do YouTube lá que nós fizemos, tá bom? Nós chegamos a fazer até prova disso, hein? E o valor do x que ele pede para calcular também está dentro do triângulo retângulo. Já a letra G, nós temos dois valores conhecidos, que são o 6 e o 10. Observe que o 6 e o 10 estão fora do triângulo retângulo. E o valor que ele pede para calcular, galera, está dentro do triângulo retângulo, que é o x. E ele está abaixo do número 6. Já o h, agora aqui nós temos três valores conhecidos. Nós temos o 6 e o 8 que estão fora do triângulo retângulo. E dentro do triângulo retângulo nós temos o 4,8. E o valor que ele pede para a gente calcular aí, que é o valor do x está fora do triângulo retângulo. Lembrando, antes de resolver, nomeie o que é cada um. Fica mais fácil para você saber qual relação utilizar. Os dois últimos exercícios aí, a letra I, os valores conhecidos são o 15 e o 4. E o que ele pede para calcular aí é o x. E observe que esses três números aí, podemos dizer, estão dentro do triângulo retângulo. Já o último exercício, a letra J, os números 3, 4 e 5 estão fora do triângulo retângulo, ou seja, são os catetos da hipotenusa, e ele pede para calcular o valor do x, que está dentro do triângulo retângulo. Lembrando que está dentro ou é projeção ou é a altura do triângulo retângulo. Vamos lá, galera. O exercício 2, agora aqui é mais de um valor que tem que calcular, tá bom? Então, o exercício 2, calcule as medidas indicadas no triângulos retângulos. Então, no item A, nós temos os números 6, 8 e 10. Todos estão fora do triângulo retângulo e ele já pede para calcular aí o M e o N. Aí já fica fácil, porque eu sei que a projeção de tal cateto é o M e do outro cateto é o N. Aí tem que saber quais relações vai utilizar aí, galera. Aqui são duas contas, aqui não tem jeito, tá bom? No mínimo duas, né, na verdade. O item B. Dentro do triângulo retângulo nós temos os números 7,2 e o 12,8. Ele pede para calcular o Z e o X. Lembrando, galera, a soma das projeções sempre dá o valor da hipotenusa. E o item C é parecido, semelhante, quase igual ao anterior. Por quê? Porque ele deu dois valores dentro do triângulo retângulo, que são o 4 e o 12. E ele pede para calcular o A, o H, o B e o C. Esse vai dar trabalho, galera. Isso aí são 4 contas. E o último exercício, nós temos os números aí 8 e o 2 raiz quadrada de 7. Ele pede para determinar o valor do cateto B, os valores das projeções, tanto o M quanto o N, e o valor da altura relativa, que é o H. Lembrando, galera, terminou, enviem fotos. Em caso de dúvida, pode me procurar, não tem problema, tá bom? Mas antes, revise as aulas sobre o Teorema de Pitágoras e a aula sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Beleza, galera? É isso aí. Fui!